Olá pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Espero que estejam todos bem. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos ver uma revisão sobre o modernismo português, em especial ao poeta Fernando Pessoa. O modernismo, como todo movimento que se inicia, ele tem resistência. Então, o movimento do modernismo obteve bastante resistência para ser implantado. Os modernistas tiveram dificuldade de expor a sua arte. Nós vimos isso, nas primeiras aulas que a gente teve, nesse ano, e vimos que o modernismo surgiu em Portugal em 1915 com a revista Orfeu, que foi o marco, o início do modernismo português. Fernando Pessoa contribuiu com a criação desta revista, tá, pessoal? Bom, Fernando Pessoa é o principal poeta português, Ele é o mais famoso poeta do modernismo português e, por isso, ele é o principal poeta estudado aqui no Brasil, em todas as escolas literárias. De todas as escolas literárias, ele é o que mais é estudado aqui no Brasil, além de Camões, E ele nasceu em 1888 a 1935. Nós vamos ver, agora, então, uma breve biografia deste poeta. Ele nasceu em 13 de julho de 1888 na cidade de Lisboa, em Portugal. A vida dele foi uma vida anônima. Quando ele estava com vida, ele não tinha muita fama como hoje, não. E ele teve uma vida solitária, morreu em 1935 vítima de cirrose hepática. Gente, quando nós falamos da obra de Fernando Pessoa, nós temos que levar em consideração que ele produziu poemas escritos, e assinados por ele mesmo. Essas poesias que ele assinava como ele mesmo era chamado de poesia ortônima. E ele criou, heterônimos para assinar outras poesias criadas por ele. Então, essas poesias que eram assinadas pelos seus heterônimos era chamada de poesia heterônima. Então, nós temos poesia heterônima, era assinada por poetas heterônimos criados por Fernando Pessoa. Há estudiosos que acreditam que Fernando Pessoa assinou poemas com cerca de 70 heterônimos. Mas esses outros nomes, que ele utilizava para assinar, a literatura, acadêmica, ela não considera que era heterônimos de Fernando Pessoa. Por quê? Porque ele não criou uma biografia e um estilo próprio de cada um desses autores. A literatura só considera esses três, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, como heterônimos de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa criou estilo próprio de cada um deles e biografias para eles, um caráter, uma personalidade para cada um deles. Vamos estudar, então, o estilo e a biografia de cada um. Alberto Caeiro, o poeta simples. A poesia de Alberto Caeiro era uma poesia aparentemente simples. Nós dizemos que ela era simples no seu sentido, assim, na sua linguagem. Mas, na verdade, a poesia de Alberto Caeiro esconde uma imensa complexidade filosófica. A poesia dele aborda questões de percepção do mundo, da tendência do homem em transformar aquilo que vê em símbolos, da tendência do homem de transformar o que vê em símbolos. Para ele, o homem é incapaz de compreender o seu verdadeiro significado. Alberto Caeiro teria nascido em 1889 e falecido em 1915 em Lisboa. Ele faleceu, Olha para você ver, o Fernando Pessoa criou até a causa da morte, que foi de tuberculose.
Ele passou a vida no campo, ficou órfão de pai e mãe muito cedo e passou a viver com uma tia-avó. Bom, pessoal, Fernando Pessoa criou Alberto Caeiro como mestre de Ricardo Reis e de Álvaro de Campos. Ele seria o professor, né, em relação à literatura, em relação à poesia de Ricardo Reis e de Álvaro de Campos, tá? O estilo dele ele valorizava a simplicidade, né? Demonstrava o gosto pela natureza, já que ele vivia no campo. E para ele o mais importante era sentir. Sentir era mais importante do que pensar. Para ele, o conhecimento era adquirido através de experiência sensorial, através dos sentidos. O próximo heterônimo, então, de Fernando Pessoa é Ricardo Reis, o clássico. Pessoal, Ricardo Reis, né, na biografia que Fernando Pessoa criou para ele era um médico. É o heterônimo clássico de Fernando Pessoa. E podemos observar em toda a poesia assinada por Ricardo Reis, né, uma influência dos clássicos gregos e latinos baseado na ideologia do Carpe Diem, ou seja, a vida é breve, né? Deve-se aproveitar o momento, é necessário aproveitar o momento. Ricardo Reis teria nascido em 1887 no Porto e Fernando Pessoa não deixou registrado a data nem o motivo da sua morte. Ele teria estudado medicina e, antes de estudar medicina, ele teria estudado em colégio jesuíta. Ele veio viver no Brasil em 1919, após a instauração da República em Portugal, que foi em 1910. Por que ele veio viver aqui no Brasil? Porque ele era um monarquista. Bom, vamos falar da característica do estilo de Ricardo Reis. Ele era um clássico porque ele se opunha a tudo que era moderno, né? Ele valorizava o tradicional e para ele a linguagem moderna seria uma decadência, pois na linguagem das poesias, dos poemas de Ricardo Reis, a gente pode observar uma linguagem bem clássica e um vocabulário erudito, né? Ele se opunha a tudo que era moderno. O próximo é Álvaro de Campos, o poeta futurista. Ele também é conhecido pela expressão de uma angústia intensa, né? Ele tinha entusiasmo com as conquistas da modernidade, mas ele tinha uma angústia pelo que ele estava vivendo na época. Por isso ele é considerado um poeta decadentista e pessimista. Ele revelava um grande desencanto, né? Uma grande insatisfação existencial. A gente pode observar isso também nas poesias assinadas por Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, né, segundo a biografia criada por Fernando Pessoa, teria nascido em Portugal em 1890. E também o falecimento dele não é registrado por Fernando Pessoa. Ele era formado em engenharia na Escócia, mas não exerceu a profissão de engenheiro. Bom, pessoal, a poesia de Álvaro de Campos é marcada pela modernidade, né? Ele era um poeta, como diz aqui, futurista, mas sempre carregada de pessimismo, né? Ele tinha o gosto pelo progresso, mas as poesias dele são sempre carregadas de angústia, daquela insatisfação com a existência. Por isso, o estilo dele pode ser definido em 3 fases: decadentista, progressista e pessimista. Daí, então, né, alguns comentários sobre os 3 principais heterônimos de Fernando Pessoa. Seria como 3 faces distintas da personalidade de Fernando Pessoa, né? É um mistério a forma que ele usou para criar esses heterônimos. Bom, pessoal, por hoje é só. Né? Nós vamos analisar algumas obras, né? Alguns poemas destes heterônimos
nas próximas aulas, mas por hoje é só. Eu gostaria de solicitar, né, a participação de vocês no fórum avaliativo. Por quê? Nós necessitamos fechar a nota do primeiro bimestre e a gente não havia feito atividade para obter a nota da avaliação diária, ou seja, aquela nota que a gente chamava de nota livre. Parabéns, né, para aqueles que já participaram, eu olhei lá, já muita gente participou, eu parabenizo aos alunos que já participaram, mas aqueles que ainda não deram a sua contribuição, por favor, vá o mais rápido possível, tem data limitada, participa, é só uma resposta e comentários, né, sobre as respostas do colega. Lá na descrição do fórum está toda a orientação para você participar. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar no outro fórum que eu criei para a turma de vocês, intitulado Dúvidas e Sugestões, tá bom? Estou à disposição para responder as dúvidas de vocês lá no fórum. Um grande abraço e ótima semana para todos!